Após terminar o jogo Pekkata pela 12ª vez, Makoto Kaneshiro se vê dentro do mundo de Andreas Cromwell, um personagem fraco e covarde, sempre destinado a morrer. Com apenas 6 meses restantes até ser morto junto com seu mestre por praticar magia proibida, Andreas decide mudar seu destino. Determinado a sobreviver, ele começa a treinar intensamente e coletar cadáveres para aprimorar sua necromancia. A meta deste vídeo é de 100 likes. Se conseguirmos, trago a continuação da obra. Bora para o vídeo. A história começa com uma imensa batalha na última linha de defesa da fortaleza em Deavor, bastião do Grande Reino. A situação estava crítica. Os defensores enfrentavam dificuldades para conter o avanço brutal dos orcs, que atacavam com ferocidade incessante. Mesmo com toda a coragem dos soldados, os monstros não recuavam. No calor do confronto, alguns dos orcs entraram em modo berserk, um estado de fúria selvagem que preocupou o vice-comandante da fortaleza. Ele sabia que era apenas uma questão de tempo até o portão sul cair, pois o número de inimigos era esmagador. E pior, o verdadeiro problema ainda estava por vir. O Lord Orc, conhecido por dominar auras, ainda não havia entrado em campo. Diferente dos antigos lords, este dominava habilidades especiais de aura, o que tornava sua presença uma ameaça mortal. Logo, os orcs escalaram os muros da fortaleza. O vice-comandante, observando a cena, se perguntou se aquele seria o fim. Os cavaleiros continuavam lutando com bravura, mas não conseguiam conter o avanço da horda. Foi então que uma luz misteriosa surgiu no campo de batalha. Do nada, corpos antes sem vida começaram a se mover. Os cavaleiros, surpresos, não entendiam o que estava acontecendo. Os mortos-vivos marcharam diretamente contra os orcs, abrindo caminho em meio ao caos. Um dos soldados gritou que só poderia ser obra de um necromante. Mas por que um necromante estaria ali? A resposta veio logo. No centro da guerra, o necromante se revelou. Declarou que não seria possível derrotar o Lord Orc usando apenas cadáveres comuns. Em seguida, convocou seus guerreiros mortos-vivos e anunciou que agora era a vez deles. A batalha se intensificou. O Lord Orc esmagava qualquer um que ousasse se aproximar. O seu Suzano, sua aura era densa e opressora, mas, de repente, um dos mortos-vivos do necromante atacou por trás. O Lorde desviou rapidamente, mas não teve tempo para descansar. A pantera negra do necromante saltou em sua direção, tentando golpeá-lo, acertando, dando uma oportunidade para o morto-vivo da espada atacar. Mas o Lorde conseguiu se esquivar mais uma vez. Os ataques continuaram. Os mortos-vivos cercavam o Lord Orc, mas nenhum conseguia atingi-lo com sucesso, até que, após várias tentativas, a pantera acertou um poderoso sopro. O Lorde ficou surpreso. Nunca imaginaria encontrar um necromante naquele campo de batalha, ainda mais um que dominava a esgrima com tanta maestria. Enquanto a luta seguia, o grupo do necromante avançava impiedosamente, virando o jogo. Os orcs eram incapazes de resistir ao poder sombrio que os enfrentava. Os cavaleiros observavam tudo com espanto. Muitos não acreditavam no que viam. Aquele homem, sozinho, mudava o rumo da batalha. Mesmo sendo um usuário de magia negra, proibida pelo Império, o Lord Orc também se impressionou. Jamais imaginaria que simples cadáveres pudessem detê-lo, mas logo declarou que aquilo não seria suficiente para vencê-lo. Foi então que o necromante apareceu diante dele. Disse que finalmente havia encontrado um corpo útil, afirmou que o Lord Orc era digno de se tornar um de seus companheiros, e, modificando sua espada, ele avançou. O Lorde invocou seu Suzano para bloquear o ataque. Em seguida, contra-atacou com força total, acertando o necromante em cheio. Porém, para sua surpresa, o inimigo começou a se regenerar. A luta se tornou ainda mais intensa. O necromante evocou esqueletos e se defendeu do ataque feroz. Frente a frente, os dois inimigos se encaravam. O necromante sentia que precisava ficar mais forte, por sua sobrevivência, por aqueles que são preciosos para ele neste mundo. Ele se equipou com uma armadura feita de ossos e avançou outra vez. O Lord Orc, empolgado, gritou que aquele era um verdadeiro guerreiro. Pediu para que o fizesse divertir-se nessa batalha uma última vez. Então o necromante avança. Pensava que precisava continuar vivo. Precisava continuar como Andreas Cromwell. Trocaram golpes devastadores. Enquanto lutava, todos os que assistiam ao confronto ficaram em choque. Nunca haviam visto uma batalha tão intensa. E então, os dois vão com toda a força. A cena muda para onde tudo começou. A Academia Rodlin, reconhecida como a mais prestigiada e inspiradora do reino, era o lugar onde os mais promissores vinham estudar, e também onde aqueles que escondiam segredos se reuniam. Em uma das salas mais isoladas, o mestre de Andreas o chamou com
Perguntando se ele não havia dito que o cadáver estava por ali, Andrias pega na cabeça, pedindo desculpas. O mestre, decepcionado, reclamou por ele sequer lembrar do corpo com o qual havia trabalhado na semana passada. Andrias e seu mestre eram necromantes, pesquisadores de magia negra proibida. Caso fossem descobertos, Andrias seria expulso da academia no mesmo instante. Por isso, seus experimentos eram conduzidos em total segredo. O mestre o mandou afastar-se do círculo mágico. Estava prestes a começar. Com um gesto, lançou sua magia sobre o cadáver, mas falhou. Ele decidiu encerrar o experimento por aquele dia e mandou Andrias limpar tudo antes de voltar à superfície. Andrias pensa que mais um dia sem aprender nada de útil. Enquanto limpava, pensa que apesar do risco envolvido, não parecia estar tirando proveito algum daquela situação, mas também não podia simplesmente ir embora. Afinal, era ali que tinha acesso aos livros de magia negra. Mais tarde, já na parte superior da academia, no escritório do mestre, Andrias se desculpava pela demora. O mestre o repreendeu por levar metade do dia para limpar a sala, perguntando quando ele seria capaz de fazer o trabalho sozinho. Por dentro, Andrias pensava que isso nunca aconteceria, já que o mestre não lhe ensinava nada diretamente, era forçado a aprender por conta própria. O mestre, irritado, perguntou se ele estava nervoso por causa de uma tarefa tão simples. Disse que não toleraria mais falhas. Andrias apenas respondeu que faria o seu melhor, mesmo desconfiado. O mestre decidiu dar mais uma chance. Ordenou que Andrias fosse ao Cemitério Nacional de Binhalês buscar outro corpo, e o lembrou, embora fosse órfão, fora ele quem lhe dera um teto. Agora, Andrias precisava provar que sua vida valia algo. Se falhasse, já sabia qual seria o destino. Andrias sabia bem, se falhasse, acabaria como apenas mais um corpo nos experimentos do mestre. Sharon, o mestre, manda ele fazer direito e o dispensa. Ao sair da sala, Andrias percebeu olhares o seguindo. Muitos pareciam surpresos por ele ainda estar por ali. Passando entre eles, ele resmungou que não era nenhum tipo de espetáculo. Andrias estava furioso. Não fazia ideia de como sair daquela situação. Ele era Andrias Cromwell, do Departamento de Magia. Terceiro ano, sem nenhum talento, órfão de uma família caída. Ele era conhecido por bajular os fortes e humilhar os fracos. O pior avaliado da academia, um vilão de terceira categoria. O tipo de personagem que ninguém queria interpretar. Mas, mesmo que não quisesse, precisava continuar vivendo como Andrias. Afinal, seu verdadeiro nome era Makoto Kaneshiro. Antes de tudo isso, foram membro das Forças Especiais, mas nunca conseguiu se adaptar à vida comum. Foi no mundo de Pekikata, um jogo, que encontrou refúgio, mergulhou tão fundo naquele mundo que esqueceu da vida real. E, na 12ª semana, após finalmente zerar o jogo, alguém com informações detalhadas sobre ele, desde seus hábitos de jogo até dados pessoais, o contatou. Surpreso e assustado, tentou desligar o computador. Sem perceber, foi transportado para dentro do próprio jogo. Cerca de 6 meses antes da história principal começar, agora, estava no corpo de Andrias, um personagem que sempre seguido pela sombra da morte. Ele sabia o que viria a seguir. Todos os personagens, sem exceção, acabariam descobrindo a verdadeira identidade de Sharon, o mestre, e o matariam, junto com Andrias. Se não encontrasse um jeito de escapar antes que a história começasse, estaria condenado. Ele se perguntava se conseguiria zerar. Sabia que precisava ficar mais forte e rápido. Sua única vantagem eram 2 traços especiais ganhos por ter jogado por 13 semanas. Um deles era aleatório e ganhou o núcleo duplo. Esse traço permitia o uso combinado de magia e esgrima, mas ele sabia que não sobreviveria focando apenas em uma dessas áreas. Era por isso que precisava escolher com sabedoria o segundo traço, algo que tivesse sinergia com sua necromancia. Ao acessar o menu de traços, viu uma infinidade de opções, decidiu focar nas que nunca havia visto antes. Foi então que encontrou algo raro. O traço de evolução. Evolução, um fenômeno que adapta o ser vivo para alcançar alturas maiores. Makoto nunca tinha visto esse traço durante o jogo, mas, naquele momento, ele sabia o que precisava. Uma forma de superar as muralhas que o cercavam. Um desenvolvimento que pudesse quebrar o destino de Andrias. Sem hesitar, escolheu o traço, evolução, e, ao fazê-lo, sentiu que tipo de futuro esse traço vai o trazer. Dormitório Folha de Carvalho, Academia Rodlen, prédio público. Makoto, agora habitando o corpo de Andrias. Antes, achava que Andrias era apenas um personagem fraco, mas, vendo em primeira mão, percebia que ele era ainda pior do que lembrava. Mal conseguia lançar uma única magia elemental básica. A única habilidade útil que possuía era necromancia.
e foi justamente por isso que escolheu o traço de evolução. Sem tempo a perder, decidiu ir até a sala de pesquisa subterrânea antes de seguir para o cemitério. Ele percebeu que precisa ficar mais forte o mais rápido possível, não só para os inventos, pois além de Sharon, existiam vários personagens que podiam o matar. Mais tarde, já entre os livros da sala secreta, enquanto folheava alguns livros de necromancia, reclamava mentalmente dos títulos absurdos. Pensava que, se alguém o pegasse lendo estes livros, sua morte seria certa. Sentiu que havia algo naquela sala, algo que podia matá-lo naquele instante. Ao se virar, viu uma vampira. Naquele mundo, vampiros eram imunes à luz solar direta e dominavam magias poderosas. Avaliando sua força, Andreas deduz que a força dela equivale a de uns chefes intermediários. Não era alguém que Sharon capturaria por acaso. A criatura o chamou. Perguntou se ele não ia libertá-la. Mais tarde, no trem, enquanto via o cenário passar pela janela, Andreas pensava na proposta da vampira. Era tentadora. Parecia até um presente divino. Ela havia sugerido algo impensável. Se fosse solta, mataria Sharon. Ela perguntou se ele nunca teve medo de ser morto por seu mestre algum dia. E, naquele momento, Andreas entendeu. Aquela criatura havia percebido que poucos notavam. Ele já não se comportava como Andreas original. Ela via através de sua fachada. Andreas argumentou que não havia garantia de que ela não o mataria depois. A vampira jurou que não faria isso. Mesmo assim, ele duvidava se uma criatura superior manteria a palavra dada a um mero humano. Ela insistiu que não ia o matar. Andreas se pergunta se deve acreditar. Ele prometeu pensar. Sabia que, se traísse Sharon de cara as coisas ficariam complicadas. A vampira diz que não havia tempo. Ele precisava soltá-la agora. De volta ao presente, Andreas refletia sobre a vampira. Decidiu que, ao retornar, pesquisaria mais sobre o assunto. Talvez houvesse um livro que explicasse como lidar com tais seres. O anúncio do trem ecoou. Próxima parada, estação Erdfell. Com destino ao cemitério nacional. As portas se abrirão pelo lado direito. Chegando ao seu destino, Andreas arrastava sua mala com dificuldade. Ofegante, questionava se aquele corpo fraco pertencia mesmo a um mago. Pensava que, por mais que dinheiro fosse importante, precisava de aguentar fazer um pouco de força física. Ao alcançar os portões do cemitério, olhou para o local. Era ali que os necromantes conseguiam seus cadáveres, usando o código correto. Conversou com o porteiro, que permitiu sua entrada. Sentiu-se aliviado por ainda lembrar, pois tinha uma memória fraca sobre aquilo. Lá dentro, encontrou o coveiro, que reclamava de dores nas costas. Andreas se aproximou e o homem lhe mostrou o corpo que havia separado. Fecharam o trato. Enquanto arrastava o corpo até sua mala, resmungava sobre o peso. Antes de ir embora, algo chamou sua atenção. Uma lápide. O nome gravado era familiar, Nikel Lifeu. Lembrou-se de que Nikel era um mestre da aura, alguém que havia passado décadas em reclusão, treinando com sua espada. Mesmo tendo dedicado toda a sua vida ao caminho da espada, Nikel morreu de velhice. Era um dos easter eggs do jogo. Na época, Makoto até se perguntara por que os criadores tinham incluído aquilo, mas ninguém ali sabia que Nikel, no fim, havia alcançado o título de mestre espadachim. Com isso em mente, pensou na possibilidade de transformar aquele corpo em um cavaleiro da morte. Sabia que Sharon não conseguiria criar um servo de ranking tão alto, mas ele, depois de evoluir, seria diferente. Decidiu que precisava de corpos com potencial. Chamou o coveiro novamente, que logo entendeu sua intenção. Mas, antes mesmo que Andreas perguntasse, o homem negou, sem a permissão do mestre Sharon. Não posso te dar outro corpo, Andreas. Então, mostrou um anel com um brasão nobre. Perguntou, e se eu trocar este anel por mais um corpo? O coveiro arregalou os olhos. O anel carregava o brasão de um conde. Se o vendesse, faria uma fortuna. É tudo o que tenho. Para um mago, os resultados são o que importam, disse Andreas, entregando o anel. Andreas fala que vai esconder isso de Sharon. Então pede para ele aceitar. Andreas pensou que, mesmo pertencendo a uma casa caída, ainda assim é irresistível. Escolheu o corpo. O coveiro começou seu trabalho. Ao observar o cadáver, Andreas sentiu que o futuro que havia vislumbrado na noite anterior estava finalmente começando. Então, quando voltar, iria começar com o seu treinamento de necromante. Determinado, declarou: estarei sob seus cuidados, meu primeiro subordinado. Mais tarde, no laboratório de Sharon, Sharon observou o corpo trazido por Andreas e concluiu que seria útil e ordenou que o rapaz cuidasse dos reagentes enquanto estivesse fora e limpasse a sala. Mal havia chegado, e já recebia ordens. O que o surpreendeu, Andreas notou que conseguia realizar as tarefas com mais eficiência quando estava irritado. Concluiu que o corpo de Andreas talvez retivesse memórias instintivas. Com isso em mente, apressou-se para terminar os afazeres e começar a estudar. Durante as tarefas, refletiu se conseguiria invocar Nikel no nível atual. Percebeu que, por enquanto, só seria possível chamar um esqueleto simples. Ainda assim,
suspeitava que poderia evoluir coisas usando seu traço especial. Embora não tivesse testado essa teoria, sem recursos financeiros, não podia praticar em outros corpos. A vampira, presa na sala, chamou por ele e perguntou quanto tempo ainda pretendia deixá-lo esperando. Andreas questionou se ela não estava dormindo. Com impaciência, ela lembrou que já havia prometido não matá-lo e perguntou se ele planejava passar o resto da vida como assistente de Sharon. Ao se aproximar, Andreas refletiu que esperava justamente por esse momento. Com um sorriso, a vampira questionou se ele já havia tomado sua decisão. Andreas sempre se perguntava como Sharon havia conseguido capturar aquela criatura poderosa, mas encontrou a resposta em um livro. A vampira questionou por que ele estava apenas a observando e insistiu para que decidisse logo. Afirmou que, se ele hesitasse demais, talvez ela mesma acabasse matando. Andreas respondeu que iria libertá-la, surpreendendo a vampira. Alegou que já estava cansado de viver à sombra de Sharon. Animada, a vampira pediu que as amarras fossem removidas imediatamente, mas Andreas exigiu que, antes disso, ela jurasse em nome de sua família que não o mataria. Observando sua reação, concluiu que o conteúdo do livro estava correto. Vampiros que juram em nome de sua linhagem não podem quebrar suas promessas. A vampira concordou. Jurou em nome de Lúcifer, o que deixou Andreas espantado. Naquele momento, uma janela do sistema surgiu, indicando que ele havia cumprido uma condição. Detectou-se uma espécie evolutiva, Angela Lúcifer. A probabilidade de evolução era de 55%. Andreas analisou as condições exibidas e considerou a possibilidade de usar o traço evolucionário nela. Concluiu que, se isso funcionasse em outras entidades além de suas invocações, talvez pudesse aplicar em Nickel depois. Ainda que algo desse errado, pensou que a responsabilidade não seria sua. Angela, confusa, questionou o que ele estava fazendo. Então Andreas confirmou. Angela se contorceu de dor, tentando perguntar o que estava acontecendo, mas a dor a impedia. Eventualmente, perdeu os sentidos, deixando Andreas sem saber se havia tido sucesso ou não. Ainda assim, havia aprendido algo novo. O traço evolucionário poderia ser aplicado em entidades externas às suas invocações. Isso significava que poderia evoluir suas próprias invocações também. Determinado, decidiu que era o momento certo para tentar invocar Nickel. Realizou o ritual básico de necromancia, invocação de esqueleto. A invocação estava usando uma quantidade surpreendentemente alta de mana. Questionou se era realmente o necessário para um simples esqueleto. Logo, a invocação foi concluída. O sistema notificou que a invocação havia sido um sucesso. Um esqueleto lendário havia sido invocado, e sua proficiência básica em necromancia aumentara. Observando as informações sobre Nickel, notou um traço chamado Maestria. Se tratava do nível mais alto de proficiência em uma arte, um ápice que só podia ser alcançado por esforço e crescimento. Era difícil acreditar que um esqueleto possuía algo tão raro. Nickel fez um gesto silencioso. Andreas entendeu e respondeu afirmativamente. Ambos estavam sob os cuidados um do outro. No dormitório, Andreas observava o calendário. Ainda faltava quase um ano para a morte de Sharon. Se desejava sobreviver, havia muito a ser feito. Ao abrir a janela de status, percebeu que, mesmo sem usar diretamente sua habilidade de invocação, sua proficiência ainda estava aumentando. Decidiu permitir que Nickel saísse do quarto. Porém, para evitar chamar atenção, pensou em vesti-lo primeiro. Após colocar roupas no esqueleto, Andreas percebe que agora o Nickel parecia um humano. Nickel começou a executar movimentos de esgrima com precisão impressionante. Com isso, Andreas concluiu que o easter egg do jogo era verdadeiro. Nickel ainda perseguia o caminho da espada, mesmo como morto-vivo. E isso seria benéfico para seus planos, já que descobriu como cultivar o seu traço. Chamou por Nickel e pediu que o ensinasse esgrima. Andreas agradecia por ter sido ensinado a suportar um corpo como aquele. Sentia-se como se estivesse sob a tutela de um mestre de aura maluco. Pensava que, se conseguisse aprender corretamente, talvez um dia pudesse manipular aura de verdade. E por possuir o traço de núcleo duplo, não precisaria escolher entre aura e mana, poderia utilizar ambas. Com isso, percebia que podia seguir pelo caminho de um espadachim mágico, já que usava mana tanto no coração quanto no dantian. Seria um caminho difícil, mas se conseguisse ultrapassar os estágios iniciais, poderia se tornar mais forte do que qualquer outro, assim como o lendário Imperador Edmund, fundador do Império. De repente, Nickel beliscou seu braço. Andreas perguntou por que ele havia feito aquilo, e o esqueleto, com um gesto claro, exigia foco e disciplina. Andreas não entendia como um aperto vindo de uma pilha de ossos podia ser tão forte. Nickel continuava corrigindo sua postura, com exigência constante. Mesmo assim, Andreas achava que aquilo não seria tão difícil. Afinal, já havia sido membro de uma unidade de forças especiais. Durante o treinamento, Nickel voltou a beliscar Andreas, o que o deixou furioso.
Já que havia faltado à aula para treinar e libertado Nickel mais cedo, resolveu verificar quanto sua habilidade havia evoluído. Ao abrir a janela do sistema, percebeu que sua proficiência havia aumentado em 2 pontos nas últimas 5 horas, muito mais rápido do que esperava. Após atingir o nível iniciante, imaginava que o progresso fosse desacelerar. Notou que já fazia um bom tempo desde que Sharon não o chamava. Lembrou-se da vampira, que ainda permanecia na mesma condição. Como nada havia sido descoberto, concluiu que a evolução dela provavelmente estava apenas demorando. Subitamente, levou um susto com Nickel, que ainda treinava vigorosamente. Andreas comentou consigo mesmo que, por ser um morto-vivo, Nickel não se cansava, mas mesmo assim, aquilo parecia excessivo. Pensou que, se tivesse poções, também poderia treinar e se recuperar continuamente. Decidiu, então, que deveria ir a algumas aulas para melhorar seus conhecimentos. Mais tarde, entrou em uma das salas de aula da academia. Alguns alunos o notaram e começaram a comentar entre si, especulando o motivo de sua presença ali. Um deles sugeriu que talvez Andreas tivesse aparecido só para flertar com as garotas. Os comentários irritaram Andreas, que ouvia tudo claramente, mas decidiu ignorar. Não estava ali para chamar atenção, notou uma garota entediada. Logo depois, o professor entrou. Seu nome era Valban, um herbalista medicinal de nível intermediário. Analisando o ambiente, Andreas percebeu que, até aquele momento, os conteúdos e eventos ainda não haviam se distanciado muito do jogo que conhecia. Estava ansioso pela parte de medidas de mistura. O professor anunciou que a próxima matéria seria a produção de poções de esforço, mencionando o uso de folhas de moen e outros 3 ingredientes. Enquanto ouvia a explicação, Andreas se perguntou se os conteúdos da aula e do jogo realmente coincidiam. Decepcionou-se ao perceber que o professor ensinava uma poção intermediária cheia de efeitos colaterais. Levantou a mão e pediu para fazer uma pergunta, que foi permitida. Então, questionou por que não adicionar extrato de Hong Pichi e casca de raiz matarata à mistura. A pergunta chamou a atenção da garota entediada, que agora observava com mais interesse. O professor questionou por que faria isso. Ao fim da aula, mesmo tendo enfrentado o desconforto de estar ali, Andreas concluiu que seu conhecimento é muito melhor do que acabou de aprender. Por isso, decidiu que estudar sozinho seria mais eficiente. Enquanto deixava a sala, a garota o observava. Horas depois, no laboratório do departamento de pesquisa da academia, Andreas tentava preparar uma poção. O sistema notificou outra falha. Frustrado, percebia que mesmo conhecendo a receita, ainda não havia encontrado um método consistente para reproduzi-la. Gastava mais materiais do que o previsto, e, se continuasse, acabaria completamente sem dinheiro. Pensou em pedir ajuda, mas não acreditava que alguém aceitaria ajudar uma pessoa como ele. Foi então que a garota da sala apareceu. Já esperava encontrá-lo ali. Andreas imediatamente reconheceu que algo estava errado. Ela era Lucia Verlast, uma das personagens jogáveis do jogo, conhecida por ser um gênio em alquimia e criação de poções. Não havia motivo para que ela estivesse por perto. Nunca teve qualquer laço com Andreas. Com o cheiro de fumaça no ar, Lúcia notou que ele havia falhado diversas vezes. Andreas tentou ignorá-la, esperando que ela fosse embora. Curiosa, ela perguntou que experimento ele estava tentando realizar. Ele respondeu que é um segredo. Apesar de não ter aprendido nada relevante na aula, percebia que seus problemas só aumentavam. Foi então que Lúcia fez uma proposta inesperada. Perguntou se ele queria estudar com ela. A proposta de Lúcia era tentadora. Andreas queria entender suas intenções, então perguntou o que exatamente ela esperava com aquilo. Lúcia respondeu se não era natural querer um parceiro de pesquisa. Andreas alertou que ela não teria nenhum ganho com aquilo. Com um sorriso, Lúcia disse que tudo o que exigia era gratidão. Afirmou ter percebido que Andreas tinha talento e acreditava que ele poderia alcançar feitos incríveis. Confessou seu anseio por medicamentos que ainda não existiam naquele mundo. Andreas interpretou suas palavras como: desejava criar uma cura para si mesma. O motivo de Lúcia ser tão habilidosa com poções não se devia apenas ao talento nato. É porque se ela não encontrar a cura, ela morrerá, já que nenhum médico ou alquimista renomado havia conseguido curar ela. Sem alternativa, Lúcia dedicou-se à alquimia por conta própria, buscando sua salvação. Essa doença grave foi dada pelo sistema. Andreas sabia disso por ter jogado inúmeras vezes aquele mundo. Mesmo com toda a sua experiência, jamais encontrou uma cura real. Nem sequer conhecia as medidas exatas. Sabendo disso, ele hesitava. Temia que se relacionar com alguém tão perspicaz como Lúcia acabasse revelando sua verdadeira identidade. Estava claro que ela o tinha escutado na aula e, talvez, entendido mais do que devia. Envolver-se com ela era como brincar com a própria vida. Por isso, decidiu recusar. Mas Lúcia insistiu. Disse uma única palavra: Fiona.
Lúcia apontou para uma reação e perguntou se, ao adicionar aquilo, ele não conseguiria estabilizar a poção. Disse que sentia isso instintivamente e, caso aceitasse, poderia ajudá-lo, talvez até gerar algum lucro juntos. Andreas rebateu dizendo que ela só podia dizer isso porque era rica. Advertiu que, assim que terminasse o que tinha ido fazer ali, ela deveria ir embora. Por dentro, sabia que não poderia aceitar. Não estava disposto a arriscar sua vida por uma parceria. Lúcia, sorrindo, respeitou a decisão dele. Disse que daria um tempo para ele pensar, pois acreditava que acabaria mudando de ideia. Andreas afirmou que não precisava pensar em nada, mesmo que Lúcia representasse uma oportunidade. Os riscos eram grandes demais, enquanto continuava seu treinamento. Refletia que poderia sim encontrar as medidas certas por conta própria. O verdadeiro problema era o custo, dinheiro. Concluiu que precisava pensar em uma maneira de ganhar dinheiro antes de seguir qualquer plano. No meio do treinamento, Nickel fez um movimento que o assustou Andreas. Ele sabia exatamente quando Andreas se desconcentrava. Andreas decidiu deixar essa preocupação para depois. Ainda assim, perguntava-se se não havia uma forma viável de conseguir dinheiro. Mais tarde, enquanto caminhava pela academia, pensava que a única solução viável seria apelar para a irmã, que havia mandado uma carta dizendo sentir sua falta. A simples ideia de pedir ajuda a ela o incomodava. Era exatamente o que o antigo Andreas faria. Considerava isso desprezível, mas decidiu que seria a última vez. Ao vê-lo andando com um livro nos braços, uma garota o observava à distância. Imaginava que, talvez, ele finalmente tivesse coragem de fazer algo. Contudo, pensava também que, mesmo mudando um pouco, sua personalidade desprezível não poderia ser consertada. Andreas já tinha esquecido dela. Diane Alvin, maga prodígio e jovem herdeira da poderosa família Alvin, uma das personagens mais da academia que podia matá-lo, facilmente, lembrou que eram próximos na infância, mas com o declínio da família Cromwell e o acúmulo de dívidas, haviam se distanciado. Tinha certeza de que havia feito coisas terríveis naquela época, e por isso, se aproximasse dela agora, estaria assinando sua própria sentença de morte. Rodeado por tantos perigos, concluiu que a melhor escolha era mesmo pedir ajuda à sua irmã. Na capital de Rodlen, Andreas foi até o local onde Amy, sua irmã mais nova, trabalhava. Ao vê-lo, ela demonstrou preocupação, perguntou se algo havia acontecido, já que enviará várias cartas sem resposta. Andreas se desculpou por deixá-la trabalhar mesmo sendo uma dama da casa do conde. Amy percebeu que havia algo de estranho nele, mas ela disse que não é culpa dele. Ao observar a expressão séria no rosto de Andreas, riu levemente e perguntou se ele precisava de dinheiro. Já havia previsto aquilo e preparado uma quantia para entregar, pediu apenas que ele não gastasse de forma irresponsável. Andreas agradeceu e prometeu que devolveria. Ela então notou que ele não usava o anel e perguntou onde ele estava. Andreas mentiu, dizendo que o havia tirado para não perder. Amy perguntou se ele estava cuidando bem do item. Diante da hesitação do irmão, sua expressão mudou. Com a voz trêmula, disse que, não importava o que acontecesse, ele jamais deveria ter feito aquilo. Andreas se desculpou, mas Amy o mandou embora. Disse que não queria mais vê-lo. Vendo ela saindo, ele pediu para ela esperar, mas ela apenas pediu que nunca mais voltasse ali e que ele não precisava devolver o dinheiro. Com desespero, Andreas fala que vai recuperar o anel, sozinho. Pensava que aquele anel devia ser algo muito importante para ela. Era a primeira vez que a via daquele jeito, tão decepcionada, tão ferida. Sentia-se mal. Perguntava-se o que era aquele sentimento, tão estranho quanto doloroso. Concluiu que precisava recuperar o anel o quanto antes. Lembrando-se do passado e de todo o vazio que o consumia, pensou no verdadeiro sentido da vida. Quando tudo o que fazia era simplesmente existir, nem mesmo quando sobreviveu sozinho, no pior dos momentos, havia sentido qualquer alegria. Agora, com o coração pesado, decidiu que faria o possível com os recursos que tinha. E, por isso, decidiu aceitar a proposta de Lúcia. O vídeo vai ficando por aqui. A obra já conta com mais de 80 capítulos e ainda está em lançamento. É uma história emocionante, cheia de reviravoltas, e marca o início da transformação de um grande guerreiro. Palavras do Orc. Se você quer que eu traga a continuação, não se esqueça de ajudar a gente a alcançar a meta de 100 likes. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso me ajuda muito a continuar a trazer mais vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.